Olá, patriotas, voltei com notícias importantes para vocês. A profecia de Alckmin se realizou. E mais, Lula soltou a sua pérola e atrapalhou o Brasil com os Estados Unidos. É isso mesmo. Vamos trazer tudo sobre isso. E também subiu o tom contra Bolsonaro mais uma vez. Mas antes de eu trazer essas notícias para vocês e outras que estão bem interessantes, estão bombando no mundo da política, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu oi e muito obrigado de hoje vai para João Pessoa, para Francisco, da Paraíba. Muito obrigado, Francisco, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias, porque o vídeo de hoje promete. A profecia de Alckmin se realiza. Aspas, depois de quebrar o Brasil, Lula quer voltar à cena do crime, fecham aspas, disse Geraldo Alckmin em 2017. Lula usou sua visita à refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, nesta quinta-feira, dia 18, para fazer ilações sobre a Operação Lava Jato e criticar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Voltou o desvio e eles fazem isso agora de forma escancarada, afinal de contas ganharam carta branca da nossa Suprema Corte para poder voltar a roubar. Não tem nada pior do que deixar um ladrão voltar à cena do crime, agora ele sabe que o que ele vai fazer não vai ter mais punição. O símbolo da corrupção do nosso país veio à tona na investigação da Lava Jato com a refinaria Abreu e Lima. Se você não se lembra, Abreu e Lima foi aquela refinaria que deveria ter o custo inicial de 2,5 bilhões de dólares e acabou tendo 16 bilhões, ou seja, o equivalente a 60 bilhões de reais para se fazer uma refinaria que se tornou basicamente a fonte prioritária de desvio de verba pública para financiar o PT, a compra de votos de senadores e deputados e todo aquele esquema de corrupção que a gente conhece da Lava Jato. E aí o que o Lula decidiu fazer agora? Começando a sua visita pelo Brasil, porque ano passado ele passou mais tempo fora do que dentro do nosso país, né? Lula visita Abreu e Lima, refinaria que virou símbolo de corrupção investigada na Lava Jato. O presidente vai visitar a refinaria em Pernambuco na quinta-feira, dia 18. O governo federal prevê ampliação de investimentos no setor. Nenhuma obra da história do governo brasileiro teve tanto desvio e tanto roubo quanto Abreu e Lima. De acordo com a própria delação das pessoas que chegaram a devolver dinheiro, foram mais de 60 milhões de reais que entraram nos bolsos de membros do PT, do PP e do PSB. E aí quem que aparece lá, gente, essa foto aqui, ela é nostálgica. Ela, como vocês se lembram, né, no período da Lava Jato, foi aquelas fotos do Lula vestido esses macacões de trabalhadores da Petrobras, o símbolo da corrupção. Pois é, Lula participa de cerimônia de retomadas de obras da refinaria Abreu e Lima. São só uns 21 anos de obra, não termina nunca e foi desviado aí um recorde de valor de corrupção no mundo inteiro. Aí ele até publicou, de volta a Petrobras, de volta aos investimentos para gerar empregos, receita para o país e independência para o Brasil em combustíveis e derivados. Meu Deus. Se você não se lembra, ele começou esse projeto da Abreu e Lima com Hugo Chávez, só para você ter uma ideia. Hugo Chávez estava vivo ainda, aquele ditador que mandou matar milhares de pessoas. E o curioso, a Petrobras voltou a dar prejuízos. Depois do período Bolsonaro, que ela deu recordes de lucro, Petrobras volta a dar prejuízos. Vamos para a próxima aqui. Estadão solta, Petrobras anuncia obras para ampliar em 160% a capacidade da refinaria em Abreu e Lima. Que fique bem claro, nunca vai ficar pronto, o objetivo é roubar, roubar e roubar, como eles sempre fizeram. Mas para terminar com chave de ouro, essa aqui é impressionante. O ladrão faz um discurso onde basicamente ele causa um problema diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, onde ele acusa... Peraí, já não basta a Ucrânia, a Rússia... o que ele fez com Israel e agora um problema com os Estados Unidos, o que na verdade Lula quer fazer com o povo brasileiro, dizendo que quer ajudar, mas só está atrapalhando. E olha o que vai dizer o deputado explicando tudo que ele está fazendo com o nosso Brasil. Na mente dele, ele acusa os juízes e o departamento do Estado dos Estados Unidos de fazer um conluio com o Brasil para destruir a Petrobras. Esse é um discurso de alguém que está sob efeito de THC no mais alto grau. Mas não, esse é só o presidente do Brasil falando as suas besteiras. Dá uma olhada. Eu deixei a presidência da República. Eu tive as contas dos meus 8 anos de governo
aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente 5 anos depois, começou o processo de denúncia contra a Petrobras. Que foi quando as investigações chegaram nas evidências e quando começou a acontecer as delações também. E lembrando, foi aprovado no Congresso porque naquela época todo mundo estava dentro do bolso do PT recebendo dinheiro que era desviado da própria refinaria. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Esse é o presidente do Brasil falando uma besteira dessa. Meu Deus. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Tem discurso mais nível filosofia DCE da Federal Maconheira do que um cara falando que os problemas do Brasil é uma interferência de uma imaginária dos conspiração do imperialismo americano. Cara, é uma coisa que eu fico impressionado como que alguém ainda tem a capacidade de dar um microfone para esse cidadão. Mas esse é o presidente do Brasil, causando problema internacional com Israel, com a Ucrânia, com o Reino Unido, com todos os países ocidentais democráticos e agora mais um problema com os Estados Unidos. E, para terminar, Estados Unidos acabou de colocar o Brasil no mesmo nível de periculosidade para o turismo que Afeganistão. É isso mesmo. Os Estados Unidos avisam agora a sua população que ir para o Brasil, passar um tempo aqui no Brasil, é tão perigoso quanto ir para Afeganistão. Nunca o nosso país foi tão envergonhado quanto agora. Mas essa imagem, meus amigos, ela é icônica. Isso aqui é a cena do crime sendo revisitada pelos mesmos criminosos. É impressionante. Esse cara aqui, inclusive, já devia estar preso. Ó. Esse aqui, que agora é um dos grandes mandantes aí da Petrobras. Mas esse é o Brasil que a gente vive. Fico por aqui, um grande abraço, tchau. Este, infelizmente, é o Brasil que estamos vivendo. E Geraldo Alckmin já tinha feito essa profecia em 2017. Olha que essa fala não é de a gente, não. É de Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, que também está lá, né? Pois bem, olhem quanto absurdo está acontecendo no Brasil. Mas vocês acham que os absurdos pararam por aí? Vocês vão ficar chocados do que Luiz Inácio Lula da Silva do PT falou de Bolsonaro. Eu, Renata, tive que ouvir diversas vezes. Chega a ser surreal. Parece que ele está falando dele. Mas prestem atenção nessa fala. Nesta quinta-feira, dia 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um psicopata. É isso mesmo, gente. Olhem o absurdo. Foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o ano da colheita. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da RENEST. É preciso saber quanto dinheiro esse país perdeu nesses 10 anos de atraso dessa empresa. Quanto salário deixou de ser pago? Quantas pessoas de ter benefício nesse país? Quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional? Até chegar ao ponto da gente eleger um psicopata para ser presidente desse país da República. Misericórdia. E ainda tem esses daí que bate palma para uma fala tão absurda. Agora, se fosse Bolsonaro dizendo algo desse tipo, até qualquer outra coisa, já estava toda a mídia, todo mundo caindo em cima. Mas Lula, tudo pode. Na democracia relativa de Lula, pode. O que não pode é a direita se manifestar para nada. Agora, a petista e a esquerda podem. Olha só, batendo palma para uma fala tão absurda. Mas ainda vem mais falas e pérolas por aí. Chega a ser surreal. Alguém que vive da mentira, alguém que vive da maldade, alguém que vive de ofender os outros. E é fácil, porque para ele todo mundo aqui é ladrão, para ele todo mundo aqui é comunista,
Para ele todo mundo aqui defende aborto. Para ele todo mundo aqui faz isso e faz aquilo. Como se ele e os seus filhos fossem exemplo de família nesse país. É ou não é para ficar enojado diante de uma fala dessa? Pelo amor de Deus. Infelizmente, a gente tem que assistir, né? E trazer para vocês. Mas que é de ficar revoltado, indignado, isso é. Será que ele esquece que ele já é o presidente da República? Por que ele não deixa Bolsonaro um pouco quieto? Na verdade, nós sabemos por quê, né? Eles têm raiva da popularidade de Bolsonaro. E sabe que Lula não pode nem andar aqui no Brasil. Sempre tem que ser assim. Esses eventos com aquele monte de petista para bater palma, né? Agora vê se ele tem coragem de chegar numa praia, de lugares públicos, assim como faz Bolsonaro, e discursar e falar tudo o que ele pensa. Lógico que não, né? É sempre esses eventos aonde já tem essas pessoas certas para assistir ele e bater palma de cada absurdo desse. Olhem essa notícia e vejam o que está acontecendo no nosso Brasil. PM é morta e baleada durante assalto ao voltar do trabalho. Criminosos levaram moto e a arma do soldado. Um assalto na noite desta quinta-feira, dia 18, culminou na morte de uma policial militar de 30 anos, na estrada ecoturística de Palheiro, São Paulo. Sabrina Freire Romão Franklin, soldada da 3ª Companhia do 22º Batalhão, foi abordada por bandidos enquanto retornava de moto do trabalho para casa. Os criminosos estavam em outra moto e anunciaram o roubo do veículo da vítima. Sabrina não estava utilizando farda no momento do crime. A PM tentou escapar, mas não obteve sucesso. Sendo derrubada por um dos criminosos, ele atirou contra a vítima quando ela já estava no chão. Por fim, levaram não apenas a moto, mas também a arma da soldado. As imagens da ação foram gravadas por câmera de segurança. Após o crime, o corpo de bombeiro levou a policial a um hospital próximo. Contudo, ela não resistiu ao ferimento e foi a óbito. Gente, essa é a insegurança da justiça no nosso Brasil. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.